1 João, capítulo de número 1, verso de número 5. Enquanto você abre, o título da mensagem de hoje é Uma Crise Antiga. Uma crise antiga. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo de número 1, verso de número 5, o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, aleluia. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Glória a Deus por esse texto tão precioso, tão rico. Quantas lições nós não poderíamos aprender só com esse texto? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa crise antiga. Sabe, meu irmão, minha irmã, desde os primórdios aí da teologia clássica, a temática desse texto é talvez a essência de uma dessas discussões tão antigas, que tem origem nessa crise também antiga no coração da humanidade. Quem sabe alguns dos que estão aqui nessa manhã gostam um pouquinho de teologia clássica, então alguns nomes que eu vou citar aqui agora você vai conhecer. Mas se nós voltarmos na história do cristianismo, homens que discutiram assuntos soteriológicos, como por exemplo Pelágio e Agostinho, Armínio e Calvino, Wesley e George Whitefield, esses homens discutiam certas divergências teológicas, e a origem de algumas dessas divergências teológicas, ela se encontra justamente dentro dessa crise antiga que existe dentro do coração do ser humano. Que crise é essa? Abre aspas. Seguimos a Jesus, mas ainda percebemos o mal em nós. Vou repetir. Seguimos a Jesus, mas ainda percebemos que existe o quê? Mal em nós. E isso gera uma crise no nosso coração. É fato. E meu intuito aqui, hoje, nesta manhã, não é me aprofundar na parte técnica das discussões teológicas desses homens, mas sim trazer à luz e analisar a partir desse texto das Escrituras essa crise do coração humano que se encontra em Deus. E quem sabe, a partir desse texto, encontrar um norte, uma possível solução. E esse é um assunto importante porque essa crise antiga do coração da humanidade tem afetado muito a vida de muitos irmãos e irmãs dentro da igreja. Sabe por quê? Muitos homens e mulheres têm se afastado do Senhor por conta dessa crise. Eu sigo a Jesus, mas percebo ainda o mal no meu coração. Tá, mas o que nós podemos então aprender aqui nesse texto de 1 João? Primeira verdade que eu quero deixar ao seu coração é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Vou repetir, Deus é luz e nele não há treva nenhuma.
Talvez você se pergunte, pastor, mas você falou que nós íamos falar sobre uma crise do nosso coração, e você começa falando sobre uma característica de Deus, eu não estou entendendo. Mas fato é que João também começa com essa característica. Compreender mais sobre a pessoa de Deus é necessário para que possamos resolver grande parte, se não todas, as nossas crises. E o texto começa falando que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Essa é uma verdade que nós precisamos compreender, nós precisamos abraçar, nós precisamos meditar sobre ela, para que ela gere em nós um efeito. Se existe algo dentro da Bíblia, e que a palavra de Deus deixa claro desde o começo até o final, é que Deus é totalmente santo. A palavra de Deus nos ensina isso. Quer um exemplo? Em Levítico, diz, Levítico 19:2, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E também lá para o final da Bíblia agora, Apocalipse 4:8 diz, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, a Bíblia, ela declara inúmeras vezes que Deus, ele é totalmente santo. A santidade de Deus é a característica talvez mais essencial do Pai. É a característica mais proeminente de Deus, a santidade dele. E quando nós pensamos sobre a palavra santo dentro das Escrituras, nós encontramos significados ou palavras diferentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para santo é kadosh. E se você for estudar a raiz dessa palavra, você vai ver que essa palavra significa sagrado, superior ao comum ou ao profano. Significa também separado. Já no Novo Testamento, a palavra mais utilizada para santo é hagios, que significa limpo, puro, santificado. Essas palavras, elas trazem para nós uma ideia dessa característica de Deus. Deus, então, é aquele que é sagrado. Deus é aquele que é superior ao comum, superior ao profano. Deus é aquele que é separado, e aqui separado é aquele que está em outra categoria. Deus também é aquele que é limpo, puro, perfeito. Deus é aquele que tem todas as perfeições em sua máxima potência. Quando nós estudamos um pouquinho sobre essa palavra, nós podemos entender um pouco mais sobre essa santidade de Deus. Existe um teólogo que, na minha caminhada espiritual, me inspirou muito a compreender um pouco mais isso. O nome desse teólogo é Rudolf Otto, é um teólogo alemão. Ele tem um livro chamado O Sagrado, e nesse livro, este teólogo define Deus como o totalmente outro. E quando ele vai discorrer sobre essa característica, ou sobre este o totalmente outro, ele fala que Deus, ele é tão santo, tão santo, tão santo, que ele não é apenas superior a nós, como se estivesse dentro da mesma escala de comparação, de parâmetro. Não, Deus, ele está separado até mesmo dessa escala de comparação. Deus é aquele que é o totalmente outro. A sua glória na sua totalidade, a sua santidade, jamais foi manifesta. A glória do Pai, eu digo. É claro que em Cristo nós temos a manifestação plena de Deus. Mas até mesmo Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus não permitiu. Disse, não, eu vou colocar a mão sobre você e eu vou deixar passar apenas a minha bondade. Você vai ver pelas costas, apenas a minha bondade vai passar por você. Por quê? Porque se Deus Pai se manifestasse em toda a sua glória e santidade, Moisés seria fulminado. Porque Deus, ele é o totalmente outro. A sua santidade extrapola qualquer tipo de concepção que eu e você possamos criar sobre a pessoa de Deus. João, então, está deixando claro, desde o início desta perícope, que nós precisamos sim entender que Deus, ele é infinitamente santo, ele é inigualável, a sua glória é inigualável. E essa verdade precisa gerar no meu coração, no seu coração, temor. Você está me acompanhando?
Essa verdade precisa gerar temor em nós. Afinal de contas, eu e você não estamos aqui brincando de religião, não estamos. Nós não estamos aqui, às vezes a gente acha que caminhar com Deus é o seguinte, eu frequento certos compromissos semanais, eu vou na minha célula, eu vou no culto, eu já tenho até os movimentos, né? Mãozinha para cima, mãozinha para baixo, bate palma, dá uma balançadinha para lá e para cá, e é isso, e tá bom. Não, nós não estamos brincando de religião. O chamado do Evangelho de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida é para que possamos viver sob um relacionamento com Deus, que é santo e poderoso. Nós somos chamados a adorá-lo, a viver debaixo desse relacionamento. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Na prática, para você não ficar só com conceitos abstratos, como que isso se traduz na prática para mim e para você? Bom, na prática, essa verdade precisa gerar em nós um desconforto santo. Eu quero que você saia daqui desconfortável. Aleluia, amém? Precisa gerar em mim e você um desconforto santo. Eu preciso olhar para mim mesmo, olhar para a minha vida e perceber que existe uma incompatibilidade entre mim, entre a minha vida e Deus. Existe uma diferença muito grande. Eu preciso olhar para isso, perceber isso, me sentir desconfortável com isso. Esse desconforto precisa gerar em mim e em você um desejo de mudança. Um desejo de mudança. Um desejo de ser mais parecido com Deus. Sabe? Aquela coisa tipo assim, eu não me contento com como eu estou. Eu olho para Deus e eu quero ser santo como Ele é santo. Esse desconforto, esse desejo de mudança. A realidade da santidade de Deus e do amor de Deus por mim e por você deve gerar em nós um constrangimento que nos leva a desejar a santidade. Como assim, pastor? Vou recapitular um pouco. Lembra que eu estou falando de um Deus que é inigualável, inatingível, santo, maravilhoso. Mas esse mesmo Deus que é o totalmente outro, Ele se importa com a sua vida, nos mínimos detalhes. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem a autorização de Deus. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que é o totalmente outro, mas que se importa com os pequenos detalhes da sua existência. Então a realidade da santidade de Deus, aliada ao seu amor por mim, um Deus que se importa com a minha vida nos mínimos detalhes e que entregou o seu Filho numa cruz para morrer por mim e ressuscitar por mim também. Esta realidade precisa gerar em nós um constrangimento que faz com que eu e você desejemos a santidade. Não por medo, não por uma religiosidade, mas porque Ele me ama. Amém? John Charles Ryle, bispo de Liverpool, ele disse certa vez o seguinte: estou convencido de que o primeiro passo para atingir um padrão mais elevado de santidade é compreender mais plenamente a incrível pecaminosidade do pecado. Como assim? Pastor, dá elaborada. É o seguinte, eu e você precisamos entender que o nosso pecado é gravíssimo. É isso que ele está falando, esse é o primeiro passo para a santidade. Enquanto nós não compreendermos a gravidade do nosso pecado, a pecaminosidade do nosso pecado, nós não vamos dar passo nenhum à santidade, porque a gente acha que está tudo bem. A gente vê muito isso em gabinete pastoral, porque é o seguinte, tem vezes que no gabinete pastoral eu chamo lá, deve acontecer só nos jovens isso, chamo lá os jovens, os casais jovens, chamo lá às vezes uns irmãos e irmãs lá, e às vezes assim, tem atendimento que é uma benção, aquela pegada meio we are the world, we are the children, a gente dá as mãos, ora um pelo outro, sai feliz, combina um café, aquela coisa toda, sabe? Entendeu? Mas tem vezes que é sangue e violência, irmão. Tem vezes que tem repreensão, tem vezes que tem exortação. E aí sabe o que a gente ouve muito às vezes no gabinete pastoral? Não, pastor, você está pegando pesado demais comigo. Não, pastor, nada a ver isso aí, não estou tão errado assim. Frases como essa mostram que nós ainda não compreendemos a gravidade do nosso pecado. A gente acha que está tudo bem, a gente não compreendeu a pecaminosidade do pecado.
E a gravidade do pecado, sabe aonde que ela reside, meu irmão, minha irmã? Para você sair daqui assim, entendendo mesmo como o seu pecado é ruim mesmo. Ela reside em contra quem você comete o pecado. Como assim? Então vou dar um exemplo aqui agora, tá? Vamos supor que pastor Vanderli, meu parceiro, vamos supor que ele levanta ali agora da primeira fileira, sobe correndo aqui e dá um socão no meio da minha cara, pá! E sai correndo, né? Porque ele é mais ágil do que eu, né? Vocês percebem pelo físico que ele é mais ágil do que eu. Ele dá um socão na minha cara e sai correndo. Eu também te amo, dele. Mas vamos supor que ele faça isso. O que vai acontecer? Bom, é bem provável que o Vanderli vai ser convidado a ser pastor em outro lugar, né, Vanderli? Alguma coisa do tipo, né? Não sei. Talvez se ele estragar muito a minha cara, vai que o soco do Vanderli é forte. Se ele estragar muito minha cara, eu posso processá-lo penalmente por danos, enfim. Tá, mas assim, vai ser isso, né? E boa. Agora vamos supor que não seja Vanderli, não seja Pedro que esteja aqui agora aqui na frente, mas seja Donald Trump, falando aqui para vocês agora nessa manhã. Imagina que massa. Aí é Donald Trump está aqui nessa manhã, Vanderli levanta da primeira fileira. Vanderli joga muita bola, os agentes do serviço secreto tentam segurar Vanderli, Vanderli dribla todos eles, brasileiro, tem a ginga, chega no Donald Trump, dá um socão na boca do Trump. Vamos combinar que as chances de Vanderli sair vivo deste estabelecimento são ínfimas, você concorda comigo ou não? Mas o soco não foi o mesmo. O que mudou? Contra quem se ofende. Pergunta, meu querido, amado irmão, se um soco na cara de um pó temporário chamado Donald Trump gera consequências tão graves como essa, e quando nós cometemos algo contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quão grave é isso? Qual deveria ser a nossa punição por isso? Então, o que esse bispo está nos ensinando é que nós precisamos entender a pecaminosidade do nosso pecado, para darmos um passo rumo à santidade. Por isso que eu e você somos constantemente chamados a mortificar a nossa carne. E neste ponto, teólogo de respeito nenhum discorda, até aqueles que eu citei lá para trás, nenhum deles discorda. Tem umas teologia liberal hoje, que existe hoje em dia, mas que eu nem sei se dá para chamar de teólogo, tem uns que discordam daí, mas estou falando teólogo de respeito, nenhum discorda, todo mundo concorda que Deus nos chama a mortificar as obras da carne. Inclusive, na época que eu estudava algumas teologias clássicas, eu estudei os puritanos. Os puritanos, eles são muito mal falados, historicamente dizendo, mas tem muita coisa tão preciosa que nós poderíamos aprender com esses homens de Deus. E uma das coisas que impactou minha vida enquanto eu lia um desses puritanos foi uma prática de um deles. Eles tinham uma prática de fazer o seguinte: um deles lá, ele pegava um objeto qualquer na casa dele, ele sentava numa mesa, ele botava esse objeto na frente dele. E aí, naquele momento, ele falava para Deus: Deus, esse objeto agora representa o pecado X da minha vida. Aí você pode colocar qual pecado que está te assediando aí, que você sabe, cada um sabe aonde o calo dói, né? Cada um aqui sabe. Então, ele falava assim, vamos supor que o desse cara que eu estou falando fosse mentira. Deus, esse objeto agora representa o pecado da mentira, que eu tenho mentido muito, minto para minha esposa, minto para meus pais, enfim, está aqui, esse objeto representa isso. Eu não vou levantar desta cadeira enquanto eu não odiar este pecado, assim como o Senhor odeia. Você percebe a decisão desse homem? Ele ficava em oração perante o Senhor, com aquele objeto que representava um pecado. E ele colocou no seu coração que ele amava a Deus de tal forma que ele não queria levantar daquela cadeira, ele não ia comer, ele não ia dormir, até que ele odiasse aquele pecado da mesma forma que Deus odeia. Esse homem compreendeu a santidade de Deus. Esse homem compreendeu o chamado de Deus para a vida dele. Da mesma forma, nós também somos chamados a compreender essas verdades e aplicá-las na nossa vida.
Mas é fato que, se eu e você ficarmos apenas na ideia do constrangimento com a santidade de Deus, ou nessa percepção de incompatibilidade entre nós e Deus, isso com certeza vai gerar uma crise no nosso coração, que foi a crise que eu citei no começo, não vai? Porque você vai falar, nossa, mas é muito inalcançável isso. Se nós ficarmos apenas nesse ponto, a crise vai se instalar profundamente. Então, como que nós vamos agir diante disso? E aqui nós vamos para a segunda verdade. A segunda verdade que eu quero deixar ao seu coração é: como temos andado, diz mais sobre nós do que uma suposta ausência de pecado. Vou repetir. Como temos andado, diz mais sobre nós do que uma suposta ausência de pecado. E aqui é um ponto crucial. Muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, abandonam a fé porque elas acreditam ou pensam que elas precisam se tornar impecáveis para serem aceitas por Deus e pela igreja. E isso é um pouco culpa nossa também, porque às vezes nós também, como igreja de Cristo, cultivamos essa cultura tóxica e falsa de que somos impecáveis. A gente veste a nossa máscara de crente e vem para a igreja, e a gente já sabe como é que funciona, a gente aprende a orar bonito, a gente aprende a cantar bonito, outros nem tanto, misericórdia, mas alguns aprendem, né? E aí o que acontece? A gente coloca a nossa máscara, chega aqui no culto, casal de mão dada, sorri, dá beijo, ai, meu marido é tudo de bom, tal. Entra no carro, tem que até fechar os vidros, porque começa os gritos, sabe? Entende? Aqui não acontece isso. Estou dizendo que acontece em alguns lugares aí, entendeu? Ou então chega aqui, a paz do Senhor, meu irmão, graça e paz, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Sai ali fora do trânsito, o cara fecha ele no carro, já buzina, já xinga, e não xinga tipo assim, não, seu amalequita, Jezabel, não, xinga de outras coisas inefáveis, inenarráveis, que não serão ditas aqui nesse altar. Então a gente veste a nossa máscara de crente, só que isso é tóxico. Nós criamos essa cultura de falsa impecabilidade, e sabe o que acontece? Nós imputamos isso de forma mais exacerbada ainda, sabe em quem? Nos líderes, nos pastores, líderes de célula, supervisores. E agora eu vou dar um parênteses aqui, não porque é coitadismo da minha parte, mas porque eu gostaria que você soubesse disso, porque eu acho que é importante, que a gente precisa quebrar essa cultura em nome de Jesus. Mas, recentemente, tivemos uma palestra que nós fazemos, corriqueiramente a gente faz palestra só com os pastores, para treinamento nosso, capacitação nossa, a gente faz aqui, chamamos profissionais, especialistas, e fizemos uma palestra recentemente, que estávamos falando sobre burnout, saúde mental, de líderes eclesiásticos. E eu fui apresentado a uma pesquisa que foi realizada com 1.050 pastores, e vi dados que me deixaram extremamente alarmado. Vou compartilhar só alguns com vocês. Alguns dados como, por exemplo, 55% dos pastores deixariam o ministério se tivessem outra opção de vida. Dados como 85% dos pastores declararam que acreditam que o ministério fez mal às suas famílias. Dados como 100% dos entrevistados conhecem algum amigo pastor que abandonou o ministério por causa da pressão. Dados altíssimos de suicídio entre pastores. Dados como 70% dos pastores escondem pecados porque não tem com quem compartilhar para poder buscar cura e ajuda. Entendeu? Estou falando dos pastores que a pesquisa foi com o pastor, mas acontece isso com o líder de célula, com o supervisor, tudo isso aí. Nós criamos essa cultura maldita, tóxica, de uma falsa impecabilidade. E aí o que acontece? Não há espaço para vulnerabilidade, não há espaço para eu falar, eu preciso de ajuda, entendeu? Por isso que eu me alegro de fazer parte de um movimento que Deus me deu a graça de ser um dos líderes e organizadores, que é o SDA Londrina, que a gente conhece só o evento grande que acontece, mas o evento de SDA de verdade mesmo acontece cada mês, quando nós fazemos cafés com pastores de igrejas diferentes, e naquelas mesas a gente pode abrir o coração com colegas pastores. Ali tem cura. Você está entendendo?
Nós precisamos estabelecer isso. Mas fato é que muitas vezes nós cultivamos essa cultura tóxica de impecabilidade, mas isso é enganoso, isso é falso. Deus não nos chama para que nós sejamos perfeitos agora, já, 1, 2, 3 e vai, você tem que ser perfeito agora. Não. O texto fala que Deus nos chama ao aperfeiçoamento. Nós somos chamados à perfeição em Cristo, mas é um processo. Essa perfeição não será alcançada nesta vida terrena e passageira, não. Nós não seremos impecáveis aqui, nem aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, não será impecável. Sabe quando que você vai ser impecável? Quando você for para a glória, receber um corpo glorificado, a ausência do pecado, é assim. Aleluia, eu também estou nessa, nossa, uma das coisas que eu mais desejo, é isso aí. Abraham Kuyper, um teólogo reformado, conhecidíssimo, super relevante também na política, ele disse certa vez o seguinte: a santificação é uma obra graciosa de Deus, por meio da qual, de uma forma sobrenatural, Ele, gradualmente, despoja do pecado as inclinações e disposições dos regenerados, e os reveste de santidade. O que ele está dizendo aqui? Primeira coisa, que a santificação é um processo. É fato que em Cristo, posicionalmente, nós já somos santos, certo? Somos separados, consagrados ao Senhor, somos santos nesse aspecto. Mas a santificação, que é o processo no qual Deus vai tratando com o poder do pecado em nós, ela é um processo. Ela acontece pouco a pouco, sobrenaturalmente, através do agir da graça, do Espírito Santo de Deus, e do seu agir também como homem de buscá-lo, de desejar essa santidade, de ir atrás, vamos dizer assim. Então Deus vai despojando você. O que é despojar? É tirar, como se fosse tirar roupa, né? Tirar a veste. Então Ele vai despojando do pecado, ou seja, Ele vai tirando as vestes de pecado da onde? Das nossas inclinações e disposições. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, minha irmã, quando você não tinha entregado ainda sua vida a Jesus, você era 100% inclinado, suas disposições, tudo, para a morte, para o pecado. Ai, mas pastor, nada a ver, eu fazia boas ações também. Não, não é isso. Não é boas ações, não define se a ação é boa mesmo ou não. Elas não eram executadas para a glória de Deus. Não eram executadas em fé para a glória de Deus, ou seja, era obra de morte também. Nossas inclinações eram para a morte, era para o pecado. E se esse é o seu caso aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, Deus te chama para uma nova vida, em nome de Jesus. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo habita em nós e a vida de Cristo vai se manifestando na nossa vida, de pouco a pouco, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu não dou uma recalchutada no meu exterior e o interior continua podre, não. A vida se manifesta de dentro para fora. Deus vai despojando de pecado nossas inclinações e vai colocando qual roupa no lugar? Santidade. É por isso que aquele que está em Cristo, quanto mais caminha com Deus, mais vai se parecendo com Deus. De tal forma que até as ações naturais suas vão começar a se parecer com as de Jesus. Sabe aquele papo que você já ouviu muito na igreja? Tipo assim, em seu lugar, o que Jesus faria? Essa é clássica, né? Eu gosto dessa, mas é assim, tem hora que, né? Mas é verdade, entendeu? Mas a questão não é em seu lugar o que Jesus faria, é Jesus habita em você. As suas ações naturais já estão começando a ficar influenciadas pelo Espírito Santo de Deus, de tal modo que do nada você fez um negócio assim, sei lá, minha esposa está aqui, por exemplo, o marido, eu sou mais pecador, minha esposa é mais crente que eu às vezes viro e falo uma coisa para ela, me dou uma resposta meio cortada, aí ela vira e responde em amor, aí ela mesma se assusta, fala, meu Deus, olha só, se fosse uns anos atrás, quando tinha começado na fé, eu ia mandar ele para lugares distintos. Mas veja só, eu respondi em amor. Eu não fiquei raciocinando, meu Deus, tem que responder em amor agora, porque Deus está vendo, em meu lugar, o que Jesus faria. Não. Ela simplesmente respondeu. Por quê? Porque a vida de Cristo está começando a se manifestar nela, você está entendendo? Dá um aleluia aí. Então você percebe a beleza disso, meu irmão, minha irmã. Deus não te salva
para no momento seguinte da salvação apontar o dedo na tua cara e falar assim: agora você tem que ser perfeito, se vira. Não. Quando nós nascemos de novo, nós somos como bebês espirituais. O meu bebê está aqui hoje, o Timotinho, lindo, maravilhoso. Eu entendo como é que funciona essa dinâmica, porque agora eu também ajudo ele a engatinhar. Tem hora que ele cai de cara no chão, chora, eu pego ele no colo, ele encosta a cabecinha, fica calmo, tenta de novo. A gente ensina ele a comer. Esses dias a gente deu o garfinho na mão dele, ele pôs na boquinha, coisa mais fofa do mundo. O pai fica bobo com qualquer coisa, né? E o pai vai ensinando, a mãe vai ensinando. Deus faz o mesmo conosco, meu irmão, minha irmã. Você é um bebezinho espiritual, Deus vai te ajudando, Ele vai te levantando, Ele vai te capacitando, Ele vai te ensinando passo a passo. Se Deus, Ele teve que fazer a obra de te salvar porque você não tem a competência para isso, você acha que ele ia achar que você ia ter a competência para concluir o resto? Você não tem. Vai, repita comigo: eu sou incompetente espiritual. Brincadeira. Mas é verdade, nós precisamos de Deus para crescer em semelhança com Ele. Amém? Ou seja, a questão então é como nós temos andado. Vou te fazer umas perguntas, olha para mim aqui. O pecado é uma prática constante e comum na sua vida? A tal ponto que você não sente nada quando você comete ele? Ou o pecado é um acidente de percurso que gera muita dor no seu coração quando você comete? Se é a primeira opção, cuidado. É bem possível que você ainda não tenha nascido de novo. É bem possível que você ainda necessite de uma experiência de novo nascimento, de entrega de vida a Jesus. Se a sua resposta é a segunda, é um bom sinal. Porque se for pelos motivos corretos, é bem provável que seja o Espírito Santo de Deus tocando seu coração. Outra pergunta: existe em você um desejo profundo e intenso de viver sem o pecado? Você percebeu isso, gente? Eu quero puxar um parênteses. Você percebeu que a hora que eu citei aqui que nós vamos ser impecáveis na glória, quando receberemos um corpo sem pecado, você percebeu que teve alguns irmãos aqui que glorificaram a Deus? E que você percebeu que não foi um glória a Deus aquele forçado, assim, de igreja? Você viu que foi do coração? Eu senti isso aqui, de verdade, a hora que eu falei aqui. São irmãos que entendem isso que eu estou falando aqui. Eles têm o desejo profundo de viver sem o pecado. Isso os incomoda profundamente. Não por medo ou por religiosidade, mas porque você sabe que isso entristece o coração de Deus. Essas sim são perguntas que um cristão sábio deveria fazer a si mesmo. Tá, mas nós já entendemos que nós vamos cair. O que nós vamos fazer quando nós cairmos? E aqui é a terceira verdade, eu já extrapolei meu tempo, Deus me perdoe, e vocês também. Terceiro ponto: a graça não é uma desculpa para pecar, é a força que nos chama a caminhar em santidade. Vou repetir: a graça não é uma desculpa para pecar, mas sim a força que nos chama a caminhar em santidade. Eu quero reler os versos do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Muitos cristãos se apoiam na graça de Jesus Cristo para pecar constantemente. Eu já conheci grupos de cristãos assim, homens e mulheres que têm um conhecimento da palavra muito alto, mas que utilizavam desse conhecimento para pecar. Pessoas que talvez iam no culto lá no sábado, e daí saía do culto, já ia para o esquenta e para a balada. Então era o fogo santo na igreja e o fogo profano na balada. Conheci muita gente assim. Muita. E aí falava, não, mas Deus vai me perdoar, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Ou seja,
utilizavam-se da graça do Pai como um colchão para ficar pulando do prédio em cima. Porém, Deus não honra isso. Mal sabem eles que estão fazendo isso e indo a passos largos para o inferno. Duro falar isso, mas é verdade. Deus nos mostra que essa não deve ser a nossa postura. Mas Deus também nos dá um caminho para sair dessa crise. E aí, quando a gente cai, o que a gente faz? Deus nos dá um caminho. Nós precisamos recorrer a quem? Jesus, o nosso advogado. Ao invés então de você se afastar de Deus, com vergonha daquilo que você fez, corra para os braços de Deus. Há alguns anos atrás, quando eu comecei a ministrar aqui na igreja, na Noite da Libertação, Deus me deu um exemplo para ministrar na terceira etapa, e desde então eu uso ele sempre. E hoje esse exemplo faz mais sentido para mim, porque, que nem eu falei, o exemplo envolve bebê, e hoje eu tenho um bebê, na época eu não tinha. Então eu entendo mais ainda disso agora. Mas nesse exemplo eu dizia que eu via algumas crianças, daquelas pequenininhas assim, com as mães, e de repente essa criança se afastava, ia para algum lugar que talvez podia machucar, cair, e aí a mãe fazia o quê? Filho, não vai aí, filho, não brinca aí não, porque aí faz machucado, aí faz dodói, ui, ui, ai, ai, o que você preferir. E a mãe falava, não fica aí. E muitas vezes os filhos, assim como nós também, somos o quê? Desobedientes. E fica lá, põe a mão onde não deve, continua brincando onde não pode. Até que, dado o momento, dito e feito, acontecia o quê? A criança caía, se machucava, abria o berreiro. Praga de mãe, né? Mas acontece. E aí a criança abre o berreiro. E aí, sabe o que eu nunca vi acontecer, gente? Nunca vi. Eu nunca vi essa criança cair, abrir o berreiro, levantar, tipo o Timóteo lá em casa. A Carol falou para ele não ir, foi e se machucou. O Timóteo levanta, pega as fraldinhas dele, a mochilinha dele e fala: estou indo embora de casa, Deus te abençoe, mulher. E sai, abre a porta e vai embora para a rua. E nunca mais volta. Eu nunca vi um bebê fazer isso. Pelo contrário, quando o bebê abre o berreiro, qual que é o primeiro colo que ele corre? Da mãe. A mesma mãe que diz para aquele bebê, não faz isso, vai machucar. Mas qual que é o primeiro colo que ele corre? Da mãe. Agora, o que eu não entendo é, por que um bebê entende esse princípio? Sabe que quando ele correr para o colo da mãe, ali é o lugar de renovo, de restauração, de cura. Por isso que ele corre para o colo da mãe, ali vai ter consolo, ali vai ter perdão. Um bebê entende isso, mas nós nos esquecemos disso. Nós vamos aonde Deus pediu para a gente não ir, fazemos o que Ele disse que vai nos machucar, nos machucamos, abrimos o berreiro, mas ao invés de correr para o colo do Pai, aonde vai ter restauração, perdão, cura, vida, nós pegamos a nossa fraldinha espiritual, a nossa chupetinha, a nossa maletinha e falamos: Deus, estou indo embora de casa. Ou por vergonha, ou por medo, mas nós fazemos isso. Mas nós somos chamados a fazer algo diferente, amém? Somos chamados a correr para o colo do Pai. Esse é o chamado, meu irmão, minha irmã. Corra para os braços de Deus, ame ao Senhor, guarde seus mandamentos, seja um imitador de Jesus, ande como Ele andou. E quando acontecer uma queda, corra para os braços do Pai. E em nome de Jesus, que você possa também encontrar aqui na igreja homens e mulheres experientes, sábios, com os quais você possa contar na caminhada, para abrir um coração, para ombrear. Não estou falando para você fazer da sua vida um livro aberto, sair tuitando tudo o que acontece com você, não. Mas busque homens e mulheres experientes para fazer isso. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Esse é o chamado da nossa caminhada. E nós precisamos entender que em Jesus, nós já temos tudo o que precisamos para essa caminhada. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, faltou alguma, meu irmão? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Sabe, você e eu já fomos abençoados em Cristo, mas será que nós temos tomado posse dessas bênçãos em verdade? Será que temos tomado posse da liberdade que há em Cristo de verdade? Temos orado tomando posse disso ou não? Ou temos as bênçãos, mas não tomamos posse delas? Eu creio que nesta manhã Deus está te fazendo um convite. É um convite de reconciliação, meu irmão, minha irmã. É um convite de caminhar novamente com Ele. Eu sei que Deus deseja curar toda a crise do seu coração, toda a dor, caminhar junto contigo nessa maravilhosa jornada de santificação. É um convite que Ele te faz. Aquele que tomou uma cruz, que morreu no meu lugar, no seu lugar, Ele te chama hoje para uma novidade de vida. Ele já te deu tudo, e além de te dar tudo, Ele te chama hoje porque Ele deseja caminhar com você. Hoje nós somos chamados a caminhar na luz, e quando a gente caminha na luz, algumas manchas vão aparecer, mas é bom assim mesmo, porque daí a gente pode lavar essas manchas, a gente pode deixar que Deus faça essa obra. Hoje nós somos chamados a caminhar rumo à santidade, assim como Ele é santo, não mais com uma crise que pesa a nossa existência, mas com a certeza de que o nosso Deus nos ama e que Ele nos chama para uma caminhada em conjunto. Você crê nisso?